Pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula e nós vamos ver mais tópicos relacionados à inspeção antemortem. Quem realiza a inspeção antemortem? Bom, então, mais uma vez, a gente vai falar uma coisa que a gente já falou, que nós temos que estudar a inspeção antemortem, observando o que está no regulamento e na portaria 711. Então, antes da gente continuar, vai lá e pega o seu regulamento, né? Quem está com o regulamento, ó, o decreto 9.013, e pega também quem? A portaria 711, né? Para estudar juntos. Por quê? Vai lá no capítulo 7 da portaria 711, que é onde está a parte de inspeção antemortem, tá? A primeira parte do capítulo 7, e vão lá no artigo a partir do 85 do regulamento, que é onde a gente vai estudar a inspeção antemortem. Por que a gente tem que estudar isso juntos? Porque houve uma mudança, né, da legislação. Então, muitas vezes o que está escrito lá na portaria 711 já não é mais utilizado, ok? Mas não preocupa que eu já marquei tudo aqui na aula, né, o que está valendo e o que não está valendo. Toda vez que tiver esse xizinho vermelho, tá, é porque é o texto, eu coloco aqui a fonte, junto do texto, capítulo 7, portaria 711. E aqui eu coloco o artigo do regulamento. Então, o que está revogado e o que está valendo, para a gente não se perder, ok? Bom, então, lá na 711 falava assim, a inspeção antemortem é uma atribuição do médico veterinário, sendo que o exame pós-mortem deve ser realizado pelo mesmo veterinário que inspecionou os animais vivos, tá? Os animais em vivo. Não é isso mais. O que está valendo é o artigo 90, é obrigatória a realização do exame antemortem dos animais destinados ao abate por servidor competente do CIF. Então, não vai ser mais o médico veterinário que vai fazer essa inspeção antemortem. É um servidor do CIF, que pode ser o veterinário ou não, tá? Pode ser o auditor fiscal federal agropecuário, mas pode ser alguém da sua equipe, tá? Designado por ele. A inspeção antemortem, então, é uma atribuição do médico veterinário, sendo que o exame pós-mortem vai ser realizado pelo mesmo médico veterinário. Olha aqui, ó. Eu já coloquei um revogado, tá? Às vezes eu vou colocar esse revogadozinho, ou o X, sempre vai ter um sinalzinho de alerta, né? Chamando a atenção de vocês. O que está valendo? O artigo 90, tá? O parágrafo, o caput dele. Obrigatória a realização do exame antemortem dos animais destinados ao abate por servidor competente do CIF. Quando que ela vai ser realizada? Lá no parágrafo 4º está determinado, o exame antemortem deve ser realizado no menor intervalo de tempo possível após a chegada dos animais ao estabelecimento de abate. Qual que é esse menor intervalo de tempo possível? Desembarcou, alojou nas pocilgas de chegada e seleção, aí, ó, os animais estão todos agitados ainda, fazendo aquele reconhecimento do ambiente, tomando água e tal. É esse o momento em que o servidor do CIF vai realizar a inspeção antemortem. O exame só será repetido caso decorra um período superior a 24 horas entre a primeira avaliação e o momento do abate. Também está lá no artigo 90 do regulamento, tá? Então, lá na 711, lá no capítulo 7, falava assim, ó, a inspeção antemortem deve ser realizada no mínimo 2 vezes para cada lote. A primeira, no momento do desembarque dos suínos nas pocilgas de chegada, e a segunda, momentos antes do abate. Isso não está valendo mais, tá? Então, a resposta, o que está valendo é o que está no artigo 90. E esse xizinho e o revogado aqui. Bom, então, quando que ela vai ser realizada? Ela vai ser realizada logo após o desembarque, quando os animais são alojados, né? Descem do caminhão e são alojados nas pocilgas de chegada e seleção. Aí sim, a inspeção antemortem vai ser realizada. Em apenas um momento, tá? Não vão mais existir 2 momentos de realização da inspeção antemortem. Onde que ela é realizada? Ela é realizada na 711, falava o quê? Pelo veterinário, sobre as plataformas elevadas das pocilgas, para que se tivesse uma visão ampla dos animais. Isso aqui está na 711. Porém, a gente vai substituir esse veterinário, né, porque lá falava que era exclusivo do veterinário, pelo servidor competente do CIF, que é o que está previsto lá no artigo 90 do regulamento.
Então, o local para a realização da inspeção antemortem é sobre plataformas elevadas que devem estar disponíveis nas pocilgas de chegada e seleção, para que o servidor do CIF consiga ter uma visão ampla de todos os lotes que estão alojados lá, ok? Bom, quais são os objetivos da inspeção antemortem? Os objetivos da inspeção antemortem, eles também estão listados lá no capítulo 7 da portaria 711. E fala assim: exigir os certificados sanitários de sanidade de acordo com as instruções do Serviço de Defesa Sanitária Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quando for o caso. Então, exigir os certificados sanitários de sanidade, né, gente? Qual que é o documento sanitário? A GTA, a Guia de Trânsito, que é o documento, né, emitido aí pelo órgão de defesa sanitária, em que atesta o status sanitário desses animais. Segundo, examinar o estado sanitário dos suínos e auxiliar com dados informativos à inspeção pós-mortem. Por quê? A partir do momento que a gente realiza a inspeção antemortem naquele lote, nós vamos identificar doenças, né, que podem estar acontecendo, que podem depois, né, ser identificadas lesões dessas doenças lá na inspeção pós-mortem também. Então, se eu verifico, por exemplo, um animal com erisipela, né, manchas suínas, ó, manchas avermelhadas na pele, aquelas lesões características, certamente, né, eu vou encontrar lesões também durante a inspeção pós-mortem. Então, a inspeção antemortem, ela serve como um termômetro, vamos dizer assim, uma referência auxiliar para a inspeção pós-mortem. Refugar pelo prazo regulamentar. Qual que é o prazo regulamentar? Um mínimo de 10 dias as fêmeas, quando for diagnosticado parto recente ou aborto. Então, isso está lá também na lista, né, de objetivos da inspeção antemortem, previstas na portaria 711. Então, fêmeas que tenham parido a menos de 10 dias ou que tenham abortado a menos de 10 dias, elas não podem ser abatidas. E isso é corroborado, né? Isso está de acordo com o que está previsto lá no artigo 95 do RISPOA, que fala assim: as fêmeas em gestação adiantada ou com sinais de parto recente não portadoras de doença infecto-contagiosa podem ser retiradas do estabelecimento para melhor aproveitamento, observados os procedimentos definidos pelo Serviço de Saúde Animal. Ô, Lara, o que é esse melhor aproveitamento que está falando aqui? O melhor aproveitamento, gente, é que essa fêmea, ela venha parir, né, no caso da gestação adiantada, e esses leitões venham a ser criados. E só depois que esses leitões tiverem sido desmamados, aí sim, essa fêmea vai ser destinada ao abate. No parágrafo único, tem a informação que a gente está buscando, que vai, né, ao encontro do que está previsto lá nos objetivos da inspeção, que é um dos objetivos da inspeção antemortem de suínos, é refugar pelo prazo regulamentar de 10 dias aquelas fêmeas que tenham parido ou abortado. E o parágrafo único desse artigo 95 diz assim: as fêmeas com sinais de parto recente ou aborto somente poderão ser abatidas no mínimo 10 dias, contados a partir da data, contados da data do parto, desde que não sejam portadoras de doença infecto-contagiosa, caso em que serão avaliadas de acordo com este decreto e com as normas complementares, tá? Então, o prazo legal para se refugar fêmeas, né, no caso de gestação adiantada, de parto recente, são de gestação adiantada, não, de parto recente de aborto, né? No mínimo 10 dias, ok? Outro objetivo da inspeção antemortem: verificar, quando for o caso, o peso, a classificação e a procedência dos animais, tendo em vista a obtenção de dados para a realização eventual de trabalhos de ordem econômica ou zootécnica. Então, o que são esses dados, né? Quando a gente busca aí estatísticas de abate de suínos, quantos suínos foram abatidos no Brasil, na região sudeste, na região sul, né, que é a maior produtora, quantos suínos foram abatidos no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, onde que eu tenho esses dados todos, né?
Nós temos esses dados porque os estabelecimentos de abate, os abatedouros frigoríficos, eles registram esses dados. A partir do momento que é feita a entrada desses animais no estabelecimento, né, isso é lançado nos sistemas dos órgãos fiscalizadores, então ali a gente já tem toda a questão, toda a estatística do número de animais, da procedência desses animais, a quais granjas esses animais pertencem, né, das regiões, vamos dizer assim, sanitárias, que esses animais pertencem, e caso haja necessidade de fazer um levantamento zootécnico, elaboração de relatórios estatísticos, né, quantos machos, quantas fêmeas, as principais ocorrências aí do ponto de vista sanitário e levantamentos econômicos ou zootécnicos, isso é possível ser feito com facilidade. Por quê? Porque isso tudo foi verificado durante a inspeção antimortem. Então, esses dados eles foram lançados no sistema do órgão fiscalizador. Tá? Então, eu entro lá no site do Ministério da Agricultura, no site do IBGE e tem todas essas informações. Por quê? Porque esse sistema ele é alimentado com as informações dos frigoríficos, ok? Conferir o número dos animais apresentados na relação global de matança para o dia seguinte, fornecido pela empresa IF, como determina a legislação. Então, o estabelecimento ele precisa informar para o órgão fiscalizador, né, ele precisa falar para o órgão fiscalizador, ele precisa passar a chamada programação de abate. Então, todo dia a gente tem que encaminhar lá para o fiscal, né, para o auditor fiscal federal agropecuário, qual é a nossa programação de abate. Olha, para amanhã vão ter o abate de 600 suínos, de 1.000 suínos, de 2.000 suínos e assim sucessivamente, tá? E esse servidor ele vai conferir se o número mencionado anteriormente confere com o número de suínos que vai ser efetivamente abatido ou processado naquele dia. Certificar-se das condições higiênicas e de conservação das pocilgas, assim como do provimento de água dos bebedouros e tomar as providências necessárias, né? Então, caso seja detectado alguma anormalidade, uma não conformidade nas pocilgas, durante a inspeção antimortem, o servidor vai tomar as providências necessárias. Então, olha só, nós falamos, né, algumas aulas aí atrás, alguns blocos atrás, a respeito da importância da disponibilidade de água para os suínos. Então, não é permitido que tenham suínos alojados nas pocilgas e não haja água disponível para esses animais. Então, essa importância tão grande, né, dessa disponibilidade de água para os suínos, que é um dos objetivos da inspeção antimortem, que o servidor do CIF verifique as condições higiênicas e de conservação das pocilgas e o provimento, a disponibilidade de água para os suínos que estejam alojados ali, ok? Então, o servidor, quando ele vai até as pocilgas de chegada e seleção, ele já dá aquela geral, né? Nas pocilgas, ele observa a questão da lavagem das instalações, dos equipamentos, a necessidade de manutenção, se tem um bebedouro vazando, se tem um bebedouro quebrado, se tem um portão quebrado, se tem a questão do bem-estar também, se os suínos estão sendo bem manejados, né? Manejados com cuidado e com a atenção, né? Com relação às questões do bem-estar. Então, o servidor, quando ele vai proceder a essa inspeção antimortem, tem uma série de outras questões, né, relacionadas aí às condições higiênicas de manutenção e de atendimento à legislação por parte da empresa, que ele vai observar lá nas pocilgas, ok? Então, aqui, por exemplo, ó, bebedouro está com água, né, apesar da pocilga estar vazia, o bebedouro está com água, a água está limpa, mas esse bebedouro ele não tem grade, esse daqui já tem grade. Aproveitando a foto, a gente vai fazer um comentário aqui, ó, não conforme, né? Não tem o cordão sanitário, aqui do outro lado é uma pocilga, então aqui não tem cordão sanitário, tudo de tubo galvanizado, né? Tinha que ter um cordão sanitário aqui de pelo menos de 50 centímetros, se tivesse tubo galvanizado, como no caso, o restante de 60 centímetros é que teria que ser de tubo, né? Aqui, observar a condição de lotação das pocilgas, a densidade, né? Se está elevada, se não está. Aqui a gente está vendo que os suínos têm contato
com os suínos que estão na pocilga ao lado. A gente vê que o piso está íntegro, as pocilgas estão limpas, né? Principalmente essas pocilgas que não têm animais. Mas olha só a não conformidade. Aqui tem, os suínos estão alojados nas pocilgas, mas não tem água, tá? Não tem água. Então, isso é não conforme, isso pode ser verificado na inspeção antemortem. Aqui a mesma coisa, a gente observa, né, o suíno, a questão de manutenção de piso, suíno bebendo água. Como eu já tinha mencionado anteriormente, a gente observa que o animal ele chega apresentando essas sujidades, né, na superfície corporal, justamente em decorrência de ter deitado no caminhão, deitado sobre os seus dejetos, né, fezes, urina. E aí é importante que ele passe por uma lavagem. Aqui também a gente observa, né, os animais alojados, bebendo água, tá? De forma confortável na pocilga. E aqui é o comportamento normal dos suínos que a gente já falou também. Quando eles chegam, eles já chegam assim eles chegam um pouco agitados, né? Fazendo aquele reconhecimento do ambiente, andando para lá e para cá, mas rapidamente, né? Eles vão ficando mais calmos, mais tranquilos e aí deita todo mundo igual está nessa pocilga aqui do lado. Aqui, mais uma vez, né, as plataformas elevadas, que é onde o servidor do CIF vai se posicionar para que ele possa fazer essa inspeção antemortem, tá? E ele consegue ter uma visão geral dos animais. Aqui mostrando as pocilgas de chegada e seleção, a pocilga de sequestro, né, que é a pocilga específica para alojar animais doentes ou com suspeitas de doença. E aqui a área de desembarque, a área de recebimento dos animais já provida com essa plataforma elevada, ok? Bom, pessoal, com isso nós vamos encerrar mais esse bloco e nós voltamos em seguida para dar continuidade à nossa aula.